esposa, eu creio em Cristo Jesus, que tem o poder de transformar tudo. E tem uma palavra de fé e esperança para trazer restauração, trazer restituição, trazer cura, trazer libertação, ressuscitar sonhos. Não é verdade? Imagina falar para Abraão, com 90 anos vai ser pai. Meu irmão, hoje se você falar para uma mulher de 50, 40 anos, já fala, não tem como. Não é verdade? Fala para um homem de 50 anos, vai ser pai, o cara dá risada com a gente. Mas Deus falou para Abraão com 90 anos. E se tornou pai. Uma palavra, diga comigo uma palavra. Uma palavra. Se você então acreditar, der crédito à palavra, assim vai ser. Lembra de Caleb? Josué e Caleb foram os dois homens que faziam parte dos 12 espias. Foram os únicos dois que tinham uma palavra diferente dos outros espias. Eles disseram, é possível nós entrarmos na terra prometida, porque Deus prometeu, Deus falou. Se Deus falou, vai acontecer. E o que aconteceu? Josué e Caleb entraram. E é interessante que depois que Josué já está liderando o povo para a conquista da terra, de repente chega um senhorzinho lá de 85 anos. Quando a gente pensa em um senhor de 85 anos, no nosso contexto hoje, a gente imagina assim, um senhorzinho com uma bengalinha andando, com uma debilidade física, não é assim que normalmente a gente pensa? Eu lembro que na nossa infância, quando eu falava uma pessoa com 80 anos, a gente já tinha pensado, eu pensava que já estava morrendo. Não é verdade? Mas quando a nossa memória traz a isso, Deus não trabalha assim, porque Caleb chega para Josué e fala assim, ó, eu estou com 85 anos, faz 45 anos que o homem de Deus me deu a promessa da minha terra, eu quero as montanhas, eu tenho o mesmo vigor físico do que há 45 anos atrás, para eu ir conquistar a minha terra. Olha que incrível, que extraordinário, 85 anos o homem subiu montanha, para guerrear com os gigantes, para conquistar a terra dele. Ele nem queria nada de graça. Ele falou, não, eu vou lá, me dá a terra, me permite ir lá, para eu guerrear e conquistar a minha terra. Meu irmão, que esse vigor esteja sobre você. Amém. Que essa disposição esteja sobre a sua vida. Que você possa ser essa pessoa que acorda todos os dias e fala, hoje é o dia da minha vitória. Amém. Hoje é o dia que Deus vai se manifestar na minha vida. Eu vou ver milagres. Meu marido vai ser salvo. Minha família vai ser salva. Amém. Glória a Deus. Meu trabalho será uma bênção, vou prosperar, vou crescer, vou abençoar muitas pessoas. Amém. Assim que tem que ser a nossa declaração. Mas tem cristãos em nosso meio que falam assim, não, pastor, é tão difícil, mas é tão desafiador, mas eu acredito só no caos. Tem pessoas que vêm e só falam no caos. Meu irmão, se você acredita no caos, sabe o que vai acontecer? Sua vida será um caos. É verdade. Vai ser um caos. Assim como a sua alma imagina, assim é. Então começa a pensar, nossa, meu casamento é uma delícia, meu casamento é uma bênção, a minha família, o meu lar é um pedacinho do céu, aonde quando eu chego no meu lar, a paz reina naquele lugar. Tem anjos, serafins tocando harpas e cantando na minha casa. Meu irmão, começa a declarar. E daí a gente fala assim, não, minha casa é um inferno, pastor. A faixa de Gaza é mais segura do que minha casa. Não, irmão, em nome de Jesus. Muda a declaração. Começa a declarar outra coisa. Começa a declarar outra coisa. Então assim, e eu sou o promotor da paz. Amém. A Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles que promovem a paz. Bem-aventurado, feliz é aquele que promove a paz. Seja essa pessoa, assim, eu vou levar a paz. Se está o caos, eu vou levar a paz. E já chega trazendo paz, meu irmão. Porque tem gente que chega em casa, chupa o cachorro, xinga a vizinha, bate nas crianças, e fala, meu dia está mal, não mexe comigo. Não, meu irmão, chega na tua casa, desarma. Eu já consegui falar, domingo passado nós tivemos a primeira aula da liderança avançada. Eu falei, para você chegar, antes de chegar na tua casa, não deixa as armas do lado de fora. Assim, eu vou entrar na minha casa, lá na garagem, você parou o carro assim, fica todos os problemas do meu trabalho, tudo que eu passei de dia difícil, vai ficar aqui dentro do meu carro, não vou nem levar para dentro de casa. Não vou. Minha família não merece. Não é verdade? Porque quem tem filho, o filho tem a expectativa que o pai chegue. Não é verdade? A esposa vem, às vezes a alegria, às vezes ela se ilude um pouco com essa alegria, né? O marido vai chegar hoje vai estar tudo certo, a gente vai estar bem. Mas quando o homem chega, meu irmão, transtorno.
Mas não é só o homem não, às vezes é o contrário também verdadeiro. Às vezes o homem está lá esperando a expectativa, a minha esposa está chegando, já ligou 500 vezes atrás da mulher. E tem homem que não sabe ficar em casa, ainda mais se tiver filho pequeno, liga o tempo todo, você está vindo? Você está chegando? Quanto tempo fala? Onde você está? Está chegando, está chegando. Na hora que chega, meu irmão, está aqui, vem. Você chegou. Não, meu irmão, assim, olha, esposa linda, eu estava te aguardando. Já deixa o café preparado, a mesa pós. Surpreenda. Amém? Você crê nisso? Você pode viver o céu na terra? Tem gente que acha que Deus vai mandar um anjo lá para fazer essas coisas. Não, o anjo é você para fazer essas coisas. Glória a Deus. Seja o anjo que Deus espera que você seja na sua casa, no seu lar, no seu trabalho. Meu irmão, seja um bom testemunho no seu trabalho. Se lá no seu trabalho é desafiador, meu irmão, eu já trabalhei com gente bipolar. Meu irmão, que desafio. Falar, Deus, o Senhor está me tratando, né? Me ajuda então a saber lidar com pessoas difíceis. Porque às vezes você fazia uma coisa e ia ficar feliz. Você fazia a mesma coisa e ia ficar bravo, xingado. Meu Deus, que loucura é isso? Me ajuda, Senhor. Mas lá no seu ambiente de trabalho, seja um bom testemunho, amém? Amém. Deus deu um código para a vida abençoada na terra. Deus já falou para Josué, capítulo 1. Abra sua Bíblia, por gentileza. No capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 9. Olha a direção que Deus dá. Esforça-te e tem, diga bom ânimo. Irmão, bom ânimo. Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Verso 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei. Verso 8. Que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas para onde quer que andares. Verso 8. Esse é o código. Diga o código. Imprime esse código, meu irmão. Põe lá na porta da tua geladeira. Põe no espelho do banheiro. Para alguns tem que ser dentro da geladeira, né? Porque ele nem olha para a porta, ele só olha dentro da geladeira. Então você prega lá dentro da geladeira, assim, ó. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, mas antes medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. Porque então farás o quê? Qual que vai ser o resultado de meditar na palavra, de não se apartar da palavra? Prosperidade. Você vai prosperar no teu caminho e serás bem sucedido. Verso 9. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Meu irmão, foram 3 versículos de Deus falando: esforça-te e tem bom ânimo. Vai em toda a mão que você tem, alegria para a pessoa que está do seu lado, fala assim: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Olha, a pessoa vai falar: esforça-te, tem bom ânimo. Agora diga: não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Amém. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Meu irmão, se tem alguém que tem que andar comigo, com você, é o Senhor. Não é verdade? Não são dólares, não são euros, não são reais, não são joias, não são ouro, não são pedras preciosas que tem que andar com você. É o Senhor que tem que andar com você. E se o Senhor andar com você, o que vai acontecer? Você vai ser bem sucedido aonde você estiver. Amém. Tenha certeza disso. Não importa o que aconteceu no teu passado. Deus tem poder para curar o teu passado. Amém. Deus tem poder para curar as feridas da sua alma. Amém. Deus tem poder para curar fisicamente, emocionalmente. Deus tem poder para fazer isso. Lembra da mulher do fluxo de sangue? 12 anos padecendo. Ela creu. Ela tão somente creu que ela poderia ser curada ao tocar em Jesus. E o que aconteceu? Ela foi curada.
Pedro e João estavam indo para o templo. Olha que maravilha, indo para o templo orar, às 3 horas da tarde. Irmão, se você tem disponibilidade às quartas-feiras, 15 horas, venha para o templo orar. Todas as quartas-feiras, 15 horas, nós estamos aqui orando. E João e Pedro estavam indo para o templo. E na porta do templo, você que já conhece um pouco da Bíblia, da história, fala que tinha um paralítico à porta do templo. E o paralítico ficou olhando para João e Pedro, assim, aguardando que João e Pedro, ou Pedro e João, fossem dar uma esmola para ele. E Pedro, tomado de uma ousadia, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, disse: ó, nem prata nem ouro eu tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E o que aconteceu com o paralítico? Levantou. E não se levantou, andou. Meu irmão, é coragem, fé. Que eu e você sejamos esses homens e mulheres cheios da presença do Espírito Santo, tomados de uma ousadia, de ter bom ânimo para liberar uma palavra na direção das pessoas, de fé e esperança. Tenha bom ânimo. Amém. Alguns podem nascer traumatizados, não é verdade? Alguns podem nascer traumatizados, outros se traumatizam pelo caminho, pela jornada. Eu quero que você fique atento ao telão. Rodrigo, vou pedir a gentileza do Rodrigo projetar ali. Primeiro vídeo, tem um videozinho. Atente aqui ao telão. Pode ser que você já tenha visto esse personagem em algum momento, mas observe bem. Eu não estava pronto. Não tenho braço nem pernas, mas sou muito grato por essa asinha de frango. As pessoas se assustam quando me veem pela primeira vez. Houveram vezes em que eu olhei para a minha vida e pensei: posso fazer isso, não posso fazer aquilo? E você então se concentra nas coisas que deseja ter, ou então nas coisas que não deseja ter. E aí você se esquece do que você tem. Eu creio que em nenhum ponto da minha vida eu diria: eu desejo braços e pernas, eu desejo braços e pernas, porque desejar não adianta. O que tenho visto na vida são alguns princípios-chave, e a primeira coisa que vi é que devemos ser gratos. É difícil ser grato, cara. Te digo que quando eu tinha 8 anos de idade, pensava sobre minha vida que eu nunca me casaria, que eu nunca teria um emprego, que nunca teria uma vida ou um propósito. Qual o tipo de marido que eu poderia ser, se nem mesmo eu poderia segurar a mão da minha esposa? É uma mentira você pensar que não é bom o bastante. É uma mentira você pensar que não vale nada. Está congelando, estou sentindo minha mão. Eu amo a vida, sabe? As pessoas me perguntam como posso sorrir tanto. Sabem, às vezes é muito difícil sorrir quando acontecem coisas na vida que você não sabe ou não compreende. E você não sabe se conseguirá superar. Você passa por uma tempestade na vida e você não sabe quanto tempo a tempestade vai durar. Ser paciente, na verdade, é algo muito difícil. Eu percebi que mesmo não podendo segurar a mão da minha esposa, mas quando a hora chegar, poderei segurar o seu coração. Eu não precisarei de mãos para segurar o seu coração. É assustador pensar como muitas pessoas se sentem sem valor. Bom, tem pessoas que nascem traumatizadas. Pessoas que são traumatizadas ao longo da jornada da vida. E aí a pergunta que fica, escolhendo o Nick. O Nick, ele é um evangelista. Ele viaja o mundo fazendo palestras. Ano passado, salvo engano, ele estava aqui no Brasil fazendo palestras. Ele criou uma fundação chamada Vida Sem Braços e Pernas. Mas tem todos os motivos para a sua vida. Tem todos os motivos para viver um dia mais. Crendo. Ele é pai, palestrante. Há alguma limitação para você?
Há alguma coisa que você não pode rezar? Quero te dizer que no Senhor você pode. Amém. Amém. Porque com Ele não existe isso. É verdade. Para nós, muitas coisas são impossíveis. Na força do nosso braço, às vezes na limitação do nosso entendimento, da nossa compreensão, é muito complexo. Mas em Cristo Jesus é possível. Seria possível Pedro e João, homens comuns, pescadores. Pedro chegou até a desistir do ministério, depois que ele fica constrangido de negar Cristo 3 vezes. A Bíblia diz que ele voltou a pescar. E Jesus é extraordinário, né? Jesus vai na praia, assa um peixe, chama Pedro e restaura o coração de Pedro. De repente você está aqui hoje, passando dias difíceis, desafiadores, buscando um sentido para a sua vida. Eu quero te dizer, há um sentido, um propósito para a sua vida. Amém. E ele está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Alinha teu pensamento, teu coração, a palavra de Deus, e tudo vai acontecer de forma diferente. Não vai ser mais a sua condição. Não é verdade? Ah, pastor, mas eu vim de um lugar tão distante, eu nem esperava tantas coisas, está tão desafiador. Eu quero te dizer, levanta e anda. Olha para Cristo. Aquele paralítico tinha todos os motivos, de repente, para olhar para Pedro e falar assim: ei, mas você não sabe que eu sou paralítico? Estou aqui a vida toda, você vem falar uma coisa dessa para mim? Pois é, Pedro foi ousado, que você possa falar para você mesmo: levanta e anda. Nem que não tinha condições físicas, às vezes, né, aos nossos olhos, de ser um homem que faz algumas coisas que nós vimos aqui. Depois você arrumar na internet, busca um pouco mais da história, tem a biografia dele lá. Ele faz coisas incríveis. Mostrou ali no vídeo. E às vezes nós nos colocamos numa condição de que nós não podemos fazer. E nós conhecemos Cristo. Já até aceitamos Ele como nosso Senhor e Salvador. E às vezes estamos paralisados. E o levantar e andar não diz respeito apenas emocional, diz respeito a ações, atitudes. Diz respeito a você falar para você mesmo: não, sim, se Deus falou que eu posso, sim, eu posso. Amém. Eu posso. Você pode dizer para você mesmo: sim, eu posso. Sim, eu posso. Eu posso me levantar dessa situação que estou e viver uma vida completamente diferente. Pode. Em Cristo você pode. Em Cristo Jesus todos nós podemos. Pode ser a pessoa menos provável. Pode. Você pode. O texto que eu falei está lá em Atos capítulo 3, depois você lê sobre João e Pedro. Há uma palavra na sua direção nessa noite. Há uma palavra de restauração, uma palavra de restituição, há uma palavra de salvação para você. De repente você tem vivido dias que fala assim: não, pastor, eu estou para desistir, estou no ponto de decidir. Eu quero te dizer: não desista. Amém. Não desista de Cristo, jamais. Desista às vezes de alguns planos e sonhos que você tem feito, que tem te afastado do plano e propósito de Deus. Mas não desista do Senhor. Se apegue a Ele. Se apega a Ele com todo o teu ser, com toda a tua força. Você conhece a história de Davi, não conhece? Davi é conhecido como o homem segundo o coração de Deus. Não porque ele era um homem perfeito. Nós vamos ver na palavra quantos pecados Davi cometeu. Quantas barbáries. Na verdade, coisas escandalosas. Se me permite, até tenebrosas. Mas por que ele foi conhecido como e chamado como um homem segundo o coração de Deus? Porque ele tinha a capacidade de reconhecer seus erros, se humilhar diante de Deus, pedir perdão e fazer diferente. Às vezes nós até reconhecemos nossos erros, mas às vezes tem aquele tal do orgulho que está dentro de nós, que quer sempre argumentar: não, mas você não é tão errado assim. Não, mas nem fui eu que cometi, foi o outro. E às vezes nós vamos paralisando, nós ficamos paralisados.
Não conseguimos progredir, crescer em nenhuma das áreas da nossa vida. Ficamos paralisados. A primeira área que nós precisamos romper é na vida espiritual. Porque a vida espiritual ela vai refletir em todas as outras áreas. À medida que você cresce em conhecer a Deus, mais próximo de Cristo, você vai ver o quanto sua vida vai se transformando. Quero te convidar a abrir a Bíblia lá em 1 Samuel capítulo 30. A partir do verso 1 diz assim: essa história de Davi em Ziclague. Sucedeu, pois, que chegando Davi e seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto fogo. Levaram cativas as mulheres que estavam nela, porém a ninguém mataram, nem pequenos nem grandes, então somente os levaram consigo e foram pelo caminho. Davi então volta de uma guerra que ele não pôde guerrear, foi dispensado, ele e seus guerreiros, e ele volta para a cidade onde ele morava, e ele de repente se depara com um caos, um cenário de destruição, e todas as pessoas da cidade tinham sido levadas embora, cativas. E aí nós vamos ver que no verso 4, ele, Davi e o povo que estava com ele, que eram homens experimentados de guerra. Olha o que aconteceu com esses homens. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram sua voz e choraram. Diga comigo, choraram. Até que neles não houve mais forças para chorar. Irmão, tem dias que nós choramos. É lícito você chorar. Não é vergonha. Eu amo participar de um encontro com Deus, porque lá no encontro com Deus, meu irmão, Deus nos leva a momentos, meu irmão, que nós nos derramamos na presença dele. E homem chora, amém? Homem sarado, homem curado, em Deus ele chora. Amém. E Davi é que chora. Mas a Bíblia mesmo diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E eles choraram até não ter mais força, mas eles não ficaram no choro. Não ficaram. Davi não ficou no choro. Davi não ficou na lamentação. Davi não ficou procurando quem era o culpado. Davi não ficou argumentando, querendo acusar. Na verdade, ele estava sendo acusado pelos seus próprios homens. Até o ponto que os homens falam assim: olha, o culpado disso tudo aqui é Davi, vamos matar Davi. Sempre aquele que está na frente liderando, meu irmão, às vezes ele é acusado de tantas coisas. E olha só o que acontece. E Davi então, no verso 6, ele diz que Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, porque a alma de todo o povo estava em amargura. Diga amargura. Amargura. A Bíblia diz que nós não podemos alimentar nenhum tipo de amargura no nosso coração, porque a amargura pode contaminar. E aqui o povo então, em amargura, cada um por causa dos seus filhos, das suas filhas. Todavia, essa parte é a mais importante do versículo. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Digo, no Senhor Deus. No Senhor Deus. Irmão, o segredo para mim e para vocês, sabe para onde é se fortalecer? No Senhor, seu Deus. Não é na academia, puxando ferro. Não é mudando de trabalho. Não é pensando em fazer outros planos, não, é se fortalecer no Senhor, se fortalecer no Senhor. Por isso que eu disse que a primeira área da minha vida e da sua vida que precisa estar bem é a área vida espiritual. Meu irmão, porque quando você está com a vida espiritual bem, todas as outras coisas ficam bem. Davi se fortaleceu no Senhor. Então, uma missão aqui para nós. Primeiro ponto, se voltar ao Senhor. Segundo ponto, verso 7 e 8, diz assim: disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ahimelec: traze-me aqui a escola sacerdotal. E Abiatar trouxe a Davi. Então consultou Davi ao Senhor, dizendo eu: perseguirei esse povo, esse bando, alcançá-lo-ei? Respondeu-lhe o Senhor: persegue, porque de fato o alcançarás, e tudo libertarás. Diga glória a Deus. Glória a Deus.
Davi então, ele consulta quem? O Senhor. Meu irmão, olha quantas vezes nós falhamos e erramos, não é verdade? Porque no dia da crise, no dia que bate aquela angústia, bate aquela preocupação, a gente consulta todo mundo às vezes, menos aquele que pode trazer a solução. Às vezes consulta a sogra, consulta o sogro, o pai, a mãe, o irmão, o vizinho, né? Às vezes vem até no pastor, até na pastora, mas o que a Bíblia está dizendo? Davi consultou o Senhor. Ele nem consultou, tinha o sacerdote lá, ele nem consultou o sacerdote, ele consultou a Deus. Meu irmão, que mais uma chave? Consultar a Deus. É lá no teu secreto que vai virar a resposta. É lá quando você está assim com os ouvidos atentos a ouvir a voz do Pai, que você vai ouvir o direcionamento. Tem hora que, marido, tem hora que não dá para consultar nem com a esposa. E esposa, tem hora que não tem como consultar o teu marido. É Deus. Faça o teste. Eu já fiz o teste, muitas vezes. Quando eu dava a resposta para Deus, se isso veio do Senhor, testifica pela boca da minha esposa. Eu não vou falar nada. E sabe o que acontecia? Passaram uns dias ou horas, ela vinha pastor. Olha, eu estou orando e Deus falou isso. Você vai a testificação. Consulte a Deus. Então, primeiro, se animar no Senhor. Segundo, consultar o Senhor. Terceiro, diga, agir. Agir. É fazer algo. Davi, primeiro, se reanimou no Senhor, consultou o Senhor e foi. Ele partiu para uma ação. Ele não ficou parado esperando. Verso 9 diz assim: partiu, pois, Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde os retardatários ficaram. Partiu Davi. Uma ação. Ele foi. Ele já tinha recebido a palavra. Deus já tinha dado a resposta para ele. Deus falou: persegue o povo, alcançará, e ainda vai libertar. Davi faz 2 perguntas e tem 3 respostas. Deus é sempre assim, né? A gente nunca ganha dele. Ele sempre tem um pouco a mais. Deus tem algo para te dar. Amém. Deus tem algo para te entregar. Amém. Mas para de ficar mistificando. Busque ao Senhor, consulte a Deus, se volte para Deus de todo o teu coração. Não é esse o primeiro e o maior mandamento? Qual que é o primeiro e maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. Como a ti mesmo. Amar a Deus sobre todas as coisas. E a próxima como a ti mesmo? Toda a tua força, alma e entendimento, não é assim que fala? Então, amar a Deus significa se relacionar com Ele, estar com Ele, ter prazer em ouvi-lo. Deus tem prazer em te ouvir, sabia? Tem pessoas assim que não tem, fala assim, não é teólogo, não, nós somos filhos de Deus, ouve a nossa oração. E não só ouve, Ele responde. Só que tem horas que quando Deus responde, ele fala: olha, eu preciso agir. Diga, eu preciso agir. Eu preciso agir. Levantar e andar. Levantar e andar. Levanta desse lugar que você parou, esse lugar que te paralisou. Levanta. Continua a jornada, continua a caminhada. Ainda há muito tempo para você nessa terra. Amém. Tenha disposição. Davi buscou em Deus um vigor novo, uma direção nova. Se fortaleceu. Sabe o que aconteceu? Ele foi para ação, ele partiu, ele foi atrás. E não só foi atrás, ele guerreou. Você está pronto para guerrear? Amém. As suas guerras? Diga amém. Amém. Que você esteja pronto, capacitado, mas não é qualquer guerra, meu. Saiba escolher as batalhas que você vai travar. Não tem como algumas batalhas darem certo. Tem gente que quer entrar em batalhas que estão desalinhadas à palavra de Deus. Vou dar um exemplo, para ser bem claro.
aquele que é casado quer brigar com o sogro ou com a sogra. Meu irmão, essa é uma batalha perdida. Essa é a guerra que você não tem que entrar. Acabou. Não tem como. É batalha perdida. Deus vai entrar nesse assunto. Para de querer, eu vou provar. Eu vou provar, mas não vai provar nada. Você vai provar a amargura. Tem guerras que não tem como, irmão. Alinhamento. Se precisa se render, se renda. Se precisa parar de ser turrão, queixo duro, como diz lá na minha terra, para. Ser queixo duro, relaxa, vive bem, decida viver bem. Agora tem batalhas que você tem que entrar, batalhar pela salvação da sua casa, batalhar pela salvação do seu casamento, batalhar pela salvação dos seus filhos. Amém. Essa guerra, meu irmão, você não pode desistir jamais. É verdade. Já estou vendo o movimento das meninas aqui, elas estão enchendo o Kids ali, ó. O Kids e o Relevantinho. É isso, mãe. É ensinado o caminho para essas crianças. É bíblico isso. Não importa. Ah, eu não estou bem, não estou afim, não estou cansado, mas eu não do meu jeito. Eu era criança, adolescente, meu irmão, não tinha escolha, a gente não tinha escolha, ia para a igreja. Era aqueles banquinhos de madeira, às vezes a mãe falava, filho de joelheiro, você está muito rebelde. E ficava lá a missa inteira, meu irmão. Pagando penitência. Fora os cristãos que levavam, né? Mas ensinou o caminho. Era dentro do entendimento dela, mas ensinou. Melhor lugar para estar, ouvi a frase boa, melhor lugar para estar e trazer as crianças onde é a igreja. Melhor do que estar na rua. Não é verdade? Melhor lugar para mim, para você estar é aqui. Melhor do que ficar assistindo futebol, UFC. Você pode ter esse momento de lazer, não tem problema nisso. O que não dá é para trocar, estar na presença, estar orando, estar buscando a Deus por essas coisas. Davi se fortalece no Senhor, ele parte para a ação e ele vai atrás. Ele tem disposição para guerrear. Verso 17 diz que Davi então feriu-os desde o crepúsculo vespertino até a tarde do dia seguinte. Meu irmão, é quase 24 horas guerreando. Ele não é guerreiro de ficar escondido e dar um tiro, porque naquele tempo, meu irmão, era espada, o negócio era sangue no olho, era tete a tete, não tinha pólvora, tinha bomba lá, lança bomba e se esconde todo mundo. Não, meu irmão, era guerra, 24 horas, físico, precisa ter vigor. Tem lutador de jiu-jitsu aqui, quanto tempo que dá um fight ali na luta? 5 minutos? Qual que termina os 5 minutos? Cansado? Agora imagina 24 horas. Morto. Empenhar esforço, meu irmão. Foi o que Deus falou para Josué. Esforça-te. Esforça-te. Tem gente que, não, pastor, a igreja é tão longe. Então, o pessoal da Pinheira está aqui, a célula da Pinheira está aqui hoje. Glória a Deus. Meu irmão, tem gente que mora aqui na cidade. Não, mas a igreja é longe. E 2 vezes na igreja na semana. Não vai lá. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Meu irmão, já fui para a igreja na fé. Meu ponteiro do carro assim, na reserva. Eu falava, Deus, olha, até está muito caro, mas o Senhor sabe da situação, que faz um milagre. Eu ia voltar e ia trabalhar no dia seguinte. E não tinha problema no marcador. É fé, meu irmão. É fé. Diga, pela fé. Pela fé. Disposição para guerrear. Tenha disposição para guerrear pela tua fé, meu irmão. Pelo teu crescimento, pelo teu desenvolvimento. Nós estamos começando agora a liderança avançada. Tem gente que me mandou mensagem, pastor, mas você vai ser todo domingo as aulas? Eu falei, nem serão todos os domingos, terão domingos que nós não teremos aulas. Porque eu estou avaliando se eu vou entrar nessa. Eu queria dizer, para a tua fé, para o teu crescimento, vai. Não fica olhando o vento. Vai, dá um passo em fé. Cresce, vamos lá, vamos crescer. Como que Deus vai te confiar grandes coisas? Se não tem uma disposição muitas vezes. Não é verdade?
Tenha disposição. Disposição para você não abandonar o caminho de Cristo. Disposição para você orar. Irmão, tem hora que a gente não tem vontade não, vai contra a vontade mesmo. Não é verdade? Tem dia que você acorda e você fala assim, parece que eu quero nem levantar hoje. Pois é, tem que levantar, do mesmo jeito. Se você trabalha é responsável mais ainda. Não, bom, beleza, você já está em pé. Antes do relógio despertar, você já está em pé, pronto. Eu já faço assim na casa, antes de despertar, eu já desliguei o despertador. Preciso acordar todo mundo. E já vou, bora. A mesma disposição para orar. Tem dia que está difícil, mas difícil mesmo, vamos orar. Não dá para orar uma hora, pastor, hora menos. Mas ora, não abra mão. Não importa, não importa, não abra mão, tenha esse ânimo, disposição. Amém. Disposição para estar na casa do Pai, disposição para estar na sua célula. A célula é uma vez por semana. E tem semanas que nem tem, porque tem outras atividades. Tenha disposição para estar na célula. Glória a Deus. Amém. Aí no fundo está captando, pegando a mensagem, glória a Deus. Eu vim de uma cultura de igreja, meu irmão, quando eu me converti em 2007, meu irmão, nós tínhamos culto no domingo, era 3 horas de culto, começava às 18 horas, acabava 21 horas. Era 1 hora só de louvor. E ainda assim o pastor fechava a porta, meu irmão. Começava 10 minutos, ele trancava a porta. Quem entrou, entrou, quem não entrou, não entrou. Era meio radical, mas era desse jeito. E 3 horas, não abria a porta para sair 10 minutos, 15 minutos. Sabe quando que abria a porta? Nós abrimos a porta, dava o amém no altar. Da igreja com 3 mil membros. Todo domingo. Segunda-feira tinha reunião para líder, estava lá. Terça-feira tinha célula, estava lá. Quarta-feira tinha escola, estava lá. Quinta-feira tinha reunião só para aqueles que estavam liderando célula, estava lá. Tinha um livre sábado e domingo. Aliás, só sábado, né? Domingo a gente estava na igreja. Eu dava aula ainda no domingo de manhã. Era escola como se fosse uma EBD. Eu dava aula de manhã na escola e à noite estava no culto. Às vezes no mundo a gente tem tanta disposição para tantas coisas, mas quando vem para Deus, fala, é uma apatia, uma dificuldade, eu fico mensurando, pensando, não, mas eu já fui demais. Meu irmão, você acha que você já fez demais para Jesus mesmo? Nenhum de nós fizemos tanto assim. Não é verdade? Pense aí um pouquinho, o quanto você já fez para Cristo? Por Cristo? Quantos você já visitou para levar uma palavra de fé e esperança? Quantas pessoas você já foi na casa para levar uma palavra de não vai dar tudo certo, o Senhor está no controle, vai te abençoar? Glória a Deus, que você tenha essa disposição. Davi entrava em guerra, irmão, que não era só para ele. Não estava em busca só de ser o rei. Ele estava beneficiando todos aqueles que ele liderava. É comunidade. Que você possa entender que quando a unidade está estabelecida, Deus abençoa. Quando há unidade no corpo, meu irmão, é igual lá na tua casa, quando você concorda com o teu cônjuge, vai dar tudo certo. Amém. Sabe quando está errado? Quando um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer viajar de férias, outro quer comprar um carro. Irmão, estabelece unidade, fala, beleza, então vamos fazer o seguinte, nessa estação a gente troca o carro, na próxima a gente viaja. Fechou? Fechou, vai dar certo. Nessa estação eu quero trocar de casa. Amém? Abençoa, ora os dois juntos e vai. Unidade. Davi chamou aqueles 600 homens que queriam matar ele. Vamos lá, vamos atrás. Vamos resgatar tudo que foi roubado. E eles foram. E venceram. Trouxeram tudo de volta. Então há uma ação que eu e você precisamos fazer para que as coisas do reino venham até as nossas mãos. Você crê nisso? Amém. E é interessante que a última parte aqui desse texto vai dizer
sobre um outro princípio, que é o princípio da generosidade. Verso 21 até o 26 diz o seguinte: e chegando Davi aos 200 homens que de cansado que estavam não puderam seguir a Davi, e que deixaram ficar no ribeiro de Besor, estes saíram ao encontro de Davi e do povo que vinha com ele. E chegando-se Davi ao povo, os saudou em paz. Aqui Davi vai estabelecer uma lei da divisão, ou compartilhamento, por um coração generoso. Olha o que diz o texto, verso 22. Então todos os maus e filhos de Belial, dentre os homens que tinham ido com Davi, responderam e disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos o despojo que libertamos, mas que cada um leve sua mulher e seus filhos e se vá. Porém Davi disse: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou a tropa que contra nós vinha nas nossas mãos, e que em quem tal vos daria ouvidos? Porque qual é a parte do que desceram a peleja, tal também será a parte do que ficaram com as bagagens, igualmente repartirão. Porque assim foi desde aquele dia em diante, porquanto o posto de estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. E chegando Davi a Ziclague, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós uma bênção do despojo dos inimigos do Senhor. O que está explicando esse texto aqui? Davi tinha 600 homens aptos para a guerra. Eles perseguiram a tropa, chegaram no ribeiro de Besor. 200 homens estavam exaustos, cansados, eles não tinham condição física de acompanhar. Eles decidiram que eles iam ficar cuidando da bagagem, para que 400 homens acompanhassem Davi. E esses 400 homens foram. Davi então luta com esses 400 homens, resgata tudo e traz de volta o despojo de guerra. Porque não recuperou só o que eles tinham roubado deles, porque aquele povo roubava os amalequitas, roubava de todas as nações. Eles iam acumulando, ele acumulou. Eles iam passando nas cidades, iam saqueando e iam levando, iam saqueando e iam levando. Davi, quando vai lá, saqueia tudo e traz. Aí quando chega diante desses 200 homens que estavam lá cansados, ali o texto nós lemos, no verso 23, diz que alguns homens maus, verso 22, diz que alguns homens maus falaram: não, ó, é o seguinte, como vocês não foram lutar, vocês não têm direito ao despojo. Pega só as suas mulheres e seus filhos e vai daqui. E Davi: não é assim. O mesmo direito de vocês que foram lutar é o mesmo direito desses que ficaram com a bagagem. Diga: generosidade. Generosidade. Não faz sentido muitas vezes, né? Para alguns, mas não é justo. Para alguns, mas não é justo, pastor. Mas não é questão de justiça, é questão de generosidade. Porque aquele que abençoa será abençoado. Amém. Aquele que estende a mão ao cansado, no dia que estiver cansado, alguém vai estender a mão. É a lei da semeadura. E a Bíblia diz que Deus estabeleceu a lei da semeadura. Enquanto houver dia e noite, sol e calor, ou chuva e frio, meu irmão, a lei da semeadura é perpétua. Até que Deus fala: acabou. E Deus não disse ainda que acabou. Está valendo. A lei da generosidade. Quando você abençoa, você é abençoado. Quando você estende a mão com cuidado, você vai receber cuidado. Você consegue entender isso? Foi o que Davi ensinou. Que eu e você possamos compreender alguns princípios dessa noite que nós compartilhamos aqui. Primeiro, se retornar no Senhor. Segundo, consultar a Deus. Terceiro, ação, atitude. Quarto, disposição para guerrear. E quinto, generosidade. Que esses princípios possam não só entrar pelos seus ouvidos, mas descer no seu coração, para que você possa viver nessa direção de ser um homem ou uma mulher generoso, abençoador. Aonde você tiver a oportunidade de abençoar, abençoe. Aonde você tem a oportunidade de semear uma semente, semeie. É um princípio espiritual irrevogável. Por isso que nós, como igreja, nós ensinamos: ninguém é obrigado, mas todos aqueles que praticam, eles vão desfrutar da prática. Todos aqueles que fazem, nós já temos ouvido vários testemunhos de pessoas na nossa igreja
de sementes que semearam e plantaram e que está dando fruto. Nós não fazemos como barganha, entenda? Não é barganha com Deus. Não é. É generosidade, é aplicar o princípio, é viver debaixo do princípio. É igual você viver debaixo do princípio da cobertura. Você já conhece o princípio da cobertura? Por exemplo, se estiver chovendo lá fora e você não tem guarda-chuva, o que você procura para se esconder? Uma cobertura. E se você estiver embaixo da cobertura, pouco provável que você se molhar, não é assim? Mas é esse é o princípio. Se você se coloca embaixo da mão do Deus Todo-Poderoso, meu irmão, você está guardado por Ele. Amém. Ele te protege. Ele cuida de você. Ele te sustenta. Tem pessoas que falam, não, pastor, mas assim, eu não tenho nada para dar para Deus. Nós sempre temos algo. A viúva Paulo disse que ela entregou aos poucas moedas que ela tinha. Jesus falou, olha só o que ela fez. Você acha que ela ficou sem? Quando nós vamos ler a Bíblia, nós vamos lá ler a história de Elias, a Bíblia diz que havia muitas viúvas pobres em Israel, mas Elias foi enviado em outro lugar. E lá onde ele foi enviado, aquela pessoa foi abençoada pelo princípio de dar. Generosidade. Davi ensinou isso para os guerreiros. Não, reparta, abençoe e foram abençoados. Amém? Nós como igreja ensinamos. Nós temos formas na igreja de contribuição. Os dízimos, as ofertas e as premissas. Querido, quando você pratica, não só ouve, mas faz, algo acontece. No mundo espiritual, há uma legalidade para você ser abençoado. Faça o teste. Quando eu cheguei na igreja evangélica, eu duvidava disso. Porque quando eu estava no mundo, eu falava mal disso. Porque eu não entendia o princípio. Mas quando eu comecei a praticar, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a experimentar. O bispo Clodois costuma dizer assim: se eu pegar uma laranja, eu não tenho uma aqui agora, mas eu vou trazer. Se eu cortar uma laranja, experimentar uma laranja, perguntar para você, ela está azeda ou está doce? Você tem como me responder isso? Não, né? Só experimentando. É o mesmo princípio. Você tem como você experimentar a generosidade de Deus te abençoando? Só de ouvir falar? Não, você precisa praticar. Quando você praticar, você vai ver o resultado. O cuidado de Deus na sua vida. Glória a Deus. Eu quero convidar você a se colocar em pé por um instante. Que você possa abrir o teu coração para essa mensagem dessa noite, entendendo que, assim como nós vimos ali no vídeo do Nick, tem situações e momentos da nossa vida, da nossa história, que parece que nós estamos sem esperança, como paralisados, como uma paralisia. Ei, mas Deus está aqui nessa noite. O Espírito Santo está em você. Eu creio. Eu creio que Jesus pode mudar a sua história. Eu creio que Jesus pode mudar a sua vida. Eu creio que a palavra de Deus tem poder para transformar a tua realidade. Você crê nisso? Amém. Vamos louvar o Senhor antes de nós encerrarmos a mensagem. Nós cremos em Ti, Senhor. Nós cremos no Teu doce poder, Senhor, no Teu poder. Cremos, ó Deus, na Tua palavra. Cremos, ó Senhor Jesus, que para o Senhor não há impossível, Deus. Eu creio, Jesus. Quero declarar Teu nome. Cante isso. Sobre toda a mente e coração. Pois sei que existe paz em Tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar Teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que a esperança e liberdade
dissipa as trevas do nosso mundo interior, Senhor. Toda confusão na mente, Pai, agora caia por terra, Senhor. Em nome de Jesus. Toda ansiedade, medo, toda preocupação, Senhor. Toda desistência, apatia, Pai, agora Em nome de Jesus. caia por terra agora, em nome de Jesus, Senhor. Traz o vigor, Senhor. Que a tua luz venha resplandecendo no nosso mundo interior. Assim como Pedro e João, ao olharem para aquele paralítico, liberar a tua palavra, Senhor. De levanta e anda. Vai ao órgão dos meus irmãos. Aquele que estava abatido, desistido. Aquele que estava angustiado. Pai, em nome de Jesus, levanta agora, Pai. Levanta cada homem e mulher neste lugar. Pelo poder do teu nome, Jesus. O teu nome está acima de todo nome. Sim, meu Deus. Diante do teu nome, todo joelho se dobrará. Amém, Senhor. Toda língua confessará Amém. o teu senhorio. Aleluia. Vai quebrar as cadeias, amado Deus, Sim, meu Deus. que prendem, Senhor, ao passado, feridas do passado, Senhor, frustrações, decepções. Pai, o nome de Jesus, traz agora o novo entendimento, Pai, o fortalecimento no teu nome, Senhor, que a tua palavra, que a lâmpada, luz para o nosso caminho, possa nos direcionar, clarear os nossos passos, para que possamos, ó Deus, andar sem mais tropeçar, sem mais cair, Senhor. Em o nome de Jesus, se você crê nisso, se expresse, dê um forte aplauso a Ele. Aleluia. Aí para a pessoa que está do seu lado, diga para ela, vai dar tudo certo, meu irmão. Amém? Agora eu quero convidar você, então, a nós nos expressarmos em generosidade. Pode se sentar, estamos finalizando. Eu falei da generosidade, que você possa se tornar uma pessoa generosa. E sabe como que nós nos tornamos generosos? Não é um sentimento nem um pensamento, é uma ação, é uma atitude. É uma atitude. Que você possa se expressar em generosidade. A Bíblia está recheada de ensinos para nos direcionar a forma como Deus pode nos abençoar. Creia, é tudo pela fé. Tudo que fazemos é por meio da fé.
Você aceita Jesus por fé. Você ora a Deus por fé. Não é assim? Você vai plantar uma semente por fé. Qual é o teu sonho? O que você tem sonhado? Pelo que você tem sonhado? Eu tenho sonhado pela cidade salva. Amém. Eu tenho sonhado por famílias restauradas. Eu tenho sonhado por casamentos transformados. Eu tenho sonhado por coração de pais se convertendo no coração de filhos. O coração dos filhos se convertendo no coração dos pais. Um alinhamento. Para que a palavra de Deus seja realmente viva. Porque ela é viva. Nós vamos ver na prática isso. Nós já estamos vivendo isso. Eu creio. Não é pelo quanto você conhece, é pelo quanto você se rende a Ele. Que você também possa se render a Ele no princípio da generosidade. Não é pelo quanto você dá, é o coração nisso. Quando o teu coração está transformado, e nós nos transformando fazendo, você possa se expressar em fé. Nós temos os nossos voluntários aqui, no caso da voluntária nossa, Sheila. Você pode sinalizar para ela se você precisa de um envelope. Nós temos as nossas chaves também, Pix, tem as maquinetas aqui. Não se escandalize aqui. Tem gente que vem na igreja e se escandaliza por causa dessas coisas, né? Não se escandaliza, para a igreja se manter. E glória a Deus pela tua generosidade. E glória a Deus pelo teu envolvimento, pela tua entrega. Porque nós só podemos estar aqui porque você está participando disso. Porque você tem se expressado em generosidade, em alegria, em honra ao Senhor. Mas antes de você entregar a sua semente nessa noite, quero orar com você. Pai, a tua palavra diz que quando o sacerdote abençoa, virá a bênção do Senhor. Aprova o Senhor me separar e me chamar para o sacerdócio. Eu abençoo a vida dos meus irmãos. As sementes que serão lançadas e plantadas nesse altar nessa noite. Pai, o Senhor tem resposta para cada um de nós. Assim como Davi clamou ao Senhor, se voltou para o Senhor e perguntou: perseguirei eu essa tropa? Alcançarei? O Senhor deu a resposta: persegue. Você vai alcançar e ainda vai resgatar. Pai, em nome de Jesus, que os teus filhos possam experimentar o teu cuidado na vida financeira, na família, na casa. Em nome de Jesus, que as sementes plantadas nesse altar possa trazer a Deus uma colheita abundante, como está escrito. Porque é um princípio que praticamos. E quando nós praticamos o princípio nos abençoa. Abençoa homens, as mulheres, os trabalhos, as empresas, amado Deus, na sua generosidade, e que eles possam colher de forma generosa, em nome de Jesus. Você pode se expressar em fé, trazendo o seu dízimo, sua oferta, sua primícia, e daqui a pouco eu volto para encerrar. Perplexos, mas não desesperados.
Que você possa ser muito abençoado. Que você se lembre desses 5 princípios de buscar ao Senhor de todo o teu coração, de ter tempo com Ele, se separar no momento do seu dia, não tomar nenhuma decisão, no calor da sua emoção, se voltar para Ele e buscar a orientação da parte dEle. Escolher as batalhas que você deve lutar com sabedoria. Escolha as batalhas. Não entre em guerra na sua casa. Não entre em guerra com aqueles que você ama. Em nome de Jesus. Pai, obrigado nessa noite. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Que possamos ser fortalecidos, assim como Davi recorreu a Ti para se fortalecer. Fortalece os meus irmãos, amado Deus. Fortalece, Pai, os joelhos deles, amado Deus, que eles não vacilem. Os pés que não se desviem, Senhor. As mãos que não enfraqueçam, Pai. O vigor emocional, espiritual, Senhor. Que sejam homens e mulheres de intimidade com o Senhor. Espírito Santo, visita-os, amado Deus, nas noites, nas madrugadas, para que eles tenham a certeza e a convicção de que foi o Senhor que escolheu cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Um beijo no coração, shalom.